pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de sistema de equações de primeiro grau. Agora nós vamos ver resolução de problemas, tá, desses sistemas. E aí a gente vai poder, dentro desses problemas, usar os métodos de adição e substituição. Tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos para a gente poder saber trabalhar quando chegar a folhinha de vocês, quando chegar a avaliação de vocês. Então a gente tem aqui, ó, um exemplo que fala o seguinte: Vanessa comprou uma calça e uma blusa e gastou R$96. Sabendo que a calça custa R$16 a mais do que a blusa, determine quanto Vanessa pagou em cada peça. Então, quando vocês encontram um tipo de sistema de equação, significa que você tem dois valores do qual você não sabe realmente quanto vai valer cada uma, nesse caso, das peças de roupa. Então, quando você tem duas grandezas do qual você não sabe os valores, como a calça e a blusa, a gente então tem duas incógnitas para poder trabalhar nesse sistema. E aí vocês vão precisar de duas situações. Então, aqui, primeira coisa que nós vamos ver é qual é o valor da calça. O valor da calça a gente vai chamar de X. Qual é o valor da blusa? O valor da blusa a gente vai chamar de Y. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é qual letra representa qual grandeza. Então, X vai representar justamente o valor da calça. Já Y vai representar o valor da blusa. E aí nós vamos ver o seguinte, temos duas situações. A primeira é que a Vanessa comprou uma calça e uma blusa e ela gastou justamente R$96. Então, se ela comprou uma calça no valor X e uma blusa no valor Y, então para a gente montar essa primeira equação desse sistema vai ser X mais Y igual a 96. Certo? Então, ela comprou a calça mais a blusa, deu R$96. A calça mais a blusa deu R$96. Um outro, né? Então esse foi o primeiro momento. Um outro momento é esse daqui. Sabe-se que a calça custa R$16 a mais do que a blusa. Então, ó, vamos lá. A calça, ela custa R$16 a mais do que a blusa. Então, esse daqui vai ser o nosso segundo momento. Então, como que eu posso representar? Eu posso representar aqui, ó, como sendo o valor da calça é X. Então, vai ser X vai ser igual a o valor da blusa, Y, mais 16. Então, se eu sei o valor da blusa, eu sei o valor da calça através dessa segunda equação do nosso sistema. Então, eu tenho duas incógnitas, duas equações, posso simplesmente formar esse sistema. Professor, e aí, com qual resolução eu vou fazer? Com qual método eu vou utilizar? Vai muito da capacidade de vocês, do entendimento de vocês de cada método. Eu, particularmente, para esse exemplo, eu prefiro utilizar o método da substituição. Claro, eu poderia pegar esse sistema aqui e mexer nele. Tá? Então, a primeira equação fica normal. Já a segunda equação, eu vou modificar o lugar do Y. Então, eu posso dizer isso aqui. Ah, professor, mas na hora que eu li aqui, eu vi que a calça custava 16 a mais do que a blusa. Então, eu vi que seria justamente a diferença entre a calça e a blusa e montei isso aqui direto. Se você fez isso, perfeito. Nesse caso, é melhor você utilizar o método da adição. Se você montou assim, para esse caso, é melhor utilizar o método da substituição. Se for pelo método da substituição, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse valor de X aqui e substituir por esse daqui. Então, no lugar do X, vamos botar quem? Y mais 16. Então, vai ficar Y mais 16 mais Y, que é igual a 96. O que eu estou fazendo? Eu estou substituindo no lugar desse X, este valor novo que eu tenho para o X agora, que é Y mais 16. Então, aqui agora eu tenho uma equação de primeiro grau. Então, o que eu vou fazer? Vou agrupar os termos semelhantes. Então, vai ficar Y mais Y, 2Y, igual a 96 menos 16. Então, Y vai ser igual a 80 divididos por 2. Y vai ser igual a 40. Então, se eu sei o valor da blusa, que é 40, para achar o valor
da calça, que custa R$16 a mais, só a gente substitui o valor da blusa aqui. Então vai ficar X vai ser igual a este valor da blusa, 40, mais 16, ou seja, 56. O valor da blusa, então, vai ser... da calça, então, vai ser 56. O valor da blusa vai ser 40. Então, eu tenho o valor das duas aqui e consigo resolver esse problema. Ah, professor, eu montei pelo método da adição. Eu consigo resolver? Você vai lá, põe, corta. X mais x dá 2x. 96 mais 16 dá 112. Então, x vai ser igual a 112 divididos por 2, que vai dar 56. E aí você pega esse 56 e substitui uma delas. 56 mais y igual a 96. Logo, y vai ser igual a 40. Passando para o outro lado, lá, a gente tem 96 menos 56 dá 40. Então, ó, a gente consegue resolver sem problema nenhum pelos dois métodos. Ah, eu li e interpretei assim. Eu li e interpretei assim, não tem problema. Eu li e interpretei assim, quero resolvê-lo pelo método da adição. Posso? Pode. O que vocês têm que ter em mente é, sempre quando vocês têm um problema envolvendo o sistema, vocês vão ter duas grandezas. Nesse caso, é o valor da calça, eu chamei de x. Nesse caso aqui, o valor da blusa, eu chamei de y. E aí eu vou desenvolver, vou pegar cada momento e vou montar a primeira equação, vou pegar o próximo momento e vou montar a segunda equação, e aí eu desenvolvo todo o meu problema pelo método que melhor vocês preferirem. Vamos ver aqui mais um exemplo. Então aqui a gente tem mais um exemplo, tá? Um exemplo clássico. É um exemplo de estacionamento, depósito nesse caso aqui, mas tem algumas questões que são bem clássicas, tipo depósito, né? Ou estacionamento de veículos, ou uma fazenda com quantidade de galinhas, né? E outros animais, porcos. Então aqui a gente tem esse exemplo que é bem clássico. Vamos ver o que ele diz. Em um depósito há 45 veículos. Alguns de 4 rodas, carros no caso, né? E outros de 2 rodas, tipo motos. Então, ele pede para a gente calcular o número de veículos de 4 rodas. Então, ele quer saber o total de carros, como exemplo. Então, ele quer saber isso, mas ele dá uma outra informação, que o total de rodas é 160. Então, como é que a gente vai fazer? Eu tenho duas grandezas. Veículos de 4 rodas e veículos de 2 rodas. Então, ó, vamos chamar aqui de x justamente os números dos veículos de 4 rodas e de y a quantidade, né, o número de veículos de 2 rodas. Então, ó, para a gente montar a primeira equação, o primeiro momento é justamente esse daqui, que ele vem falando que existem 45 veículos. Então, o que eu vou fazer? Se eu sei que x é o total de carros, né, no caso, de 4 rodas, e y o total de 2 rodas, de motos, como é que a gente pode fazer? Se há 45, eu tenho que somar quantidade de carros, quantidade de motos. Ou seja, x mais y, se eu somar, eu tenho um total nesse depósito, 45 veículos. Bem, resolvi a primeira equação, resolvi a primeira parte desse problema. Vamos para a segunda parte. Então, ele pede para a gente calcular justamente o valor de x. Então, ele quer saber o valor de x. Quantos carros ou quantos veículos de 4 rodas existem. Só que dá uma segunda informação. Ele fala, sabendo que o total de rodas é 160. Então, eu vou pegar aqui e vou saber o total de rodas. Eu posso pegar e somar x mais y igual a 160? Não, porque isso aqui vai dar o total de veículos. O que está faltando seria justamente as rodas. Então, para saber quantos veículos de 4 rodas eu tenho, eu vou pegar a quantidade de veículos de 4 rodas e vou multiplicar pela quantidade de rodas que cada veículo tem. Ou seja, se eu quiser saber quantos carros há no estacionamento, eu tenho que pegar e multiplicar pela quantidade de carros. Se eu tenho um carro, eu tenho 4 rodas. Se eu tenho 2 carros, eu tenho 8 rodas. Se eu tenho 3 carros, entendeu? Eu vou 12. Então, eu vou sempre multiplicando pela quantidade. Então, se eu estou multiplicando pela quantidade de veículos, a quantidade de rodas que esse veículo tem, então para a segunda
equação, o x e vai ficar sendo multiplicado por 4. Então vai ficar 4x. E se eu tenho, então, um veículo de duas rodas, por exemplo, motos. As motos a gente sabe que tem duas rodas. Se eu quero saber quantas motos há no estacionamento, eu vou multiplicar a quantidade de motos. E aí eu multiplico a quantidade de rodas e eu sei, então, quantas rodas tem naquele estacionamento. Supondo que só tem moto no estacionamento, se eu tenho uma moto, eu tenho duas rodas. Se eu tenho duas motos, 4 rodas. Se eu tenho 3 motos, 6 rodas. Então, eu sempre vou multiplicando. Então, na verdade, aqui eu vou multiplicar pela quantidade de rodas de y, que são 2. Então, aqui, esta segunda equação é que vai me dar justamente a quantidade de rodas nesse depósito. Bem, montei as duas equações. E agora, o que eu faço? Agora eu vou usar qualquer um dos dois métodos. Dessa vez eu vou resolver só pelo método da adição, tá? Para falar um pouco como é que a gente faz multiplicando uma equação. Aqui, x mais y é igual a 45, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui esse x mais y igual a 45 por menos 2. Ah, mas por que a pessoa vai multiplicar por menos 2? Porque eu quero cortar o y. O que eu quero saber, na verdade, é só o x. Então, eu vou cortar o y aqui, eu vou eliminar essa incógnita para poder achar o valor de x. Ah, professor, então o que vai acontecer quando eu multiplico por menos 2? Bem, se você multiplicar essa equação inteira por menos 2, você vai multiplicar o x por menos 2, vai multiplicar o y por menos 2, vai multiplicar o 45 por menos 2. Então, você vai gerar essa equação aqui, ó. X vezes menos 2, menos 2x. Mais y vezes menos 2, menos 2y. Igual 45 vezes menos 2, menos 90. Certo? E a de baixo, o que vai acontecer com ela? Nada, não alterei ela, então vai ficar aqui. 4x mais 2y igual a 160. Ah, professor, agora eu enxerguei porque o senhor multiplicou por menos 2. Enxergou? Porque, olha só, eu vou cortar esse menos 2 com esse menos 2y, mais 2y aqui. Então, quando eu faço pelo método da adição, eu multipliquei uma equação inteira por um número inteiro, o que vai acontecer? Eu vou acabar eliminando uma das incógnitas. Tá, e aí, o que vai acontecer? Aí eu vou ter menos 2x mais 4x, ou seja, menos 2 mais 4, 2x. Isso vai ser igual menos 90 mais 60. Menos 90 mais 160. Aqui não tem sinal, significa que ele é positivo. Tá? Então, eu vou ter quanto aqui? Vou ter 70. Então, aqui eu já tenho uma equação com uma incógnita. Eu tenho uma equação de primeiro grau do qual eu sei resolver. Vou pegar esse 2, vou passar dividindo em 70. X, então, vai ser igual a 70 divididos por 2. X igual a 35. Então, a quantidade de veículos de 4 rodas que eu tenho no meu estacionamento seriam 35 veículos. Então, ó, toda vez que vocês encontrarem problemas de sistema de equações de primeiro grau, então vocês têm que analisar cada situação, assim como vocês têm que identificar cada uma das grandezas. Vocês vão chamar uma grandeza de x ou uma grandeza de y. Ah, professor, eu queria chamar essa grandeza aqui de 4 rodas de C para lembrar carros. Eu queria chamar essa grandeza aqui de 2 rodas de M para lembrar as motos. Poderia? Poderia. Quem vai dar as incógnitas são vocês. Mas as resoluções seguem por esse caminho. Ah, professor, aqui eu passei o x para o outro lado, isolei ele aqui, botei o y aqui e fiz por substituição. Posso? Pode também. Nesse caso aqui, eu preferi trabalhar pelo método da adição, que ele ficava mais viável. Porém, o método que vocês vão utilizar é um pouco mais pessoal, que vocês vão aí escolher um método. Mas a interpretação ela tem que ser feita, né, de uma maneira correta, independente do método que vocês vão utilizar, vocês têm que saber montar esse sistema corretamente. Certo? Então, essa aula termina por aqui. Hoje é mais ou menos isso. É só resolução de problemas. E a resolução de problemas requer interpretação de textos. Vocês vão ter que ler, entender, interpretar
e, nesse caso, montar o sistema para poder resolver, tá? Então, gente, bons estudos, até a próxima e fiquem em casa.